Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos mais uma vez para fazermos o nosso vídeo de encerramento da nossa lição de número 13. Então quero te convidar a se inscrever no nosso canal no YouTube, Evangelizando na Net, Esfama Jesus. Se inscreva no nosso canal e participe ativamente das nossas aulas de escola bíblica dominical. Amém? Vamos lá, deixa eu ocultar a câmera aqui para a gente poder fazer a apresentação dos esboços da lição e dar prosseguimento à nossa aula, nossa última aula, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nossa lição é a lição de número é a lição de número 13. Nossa EBD Recanto do Caíque, congregação da direção do pastor Gesso Bispo, e na coordenação da escola dominical, esse que vos fala, presbítero Israel Fonseca, ao seu dispor. Como já falamos na lição, ou no vídeo anterior, a nossa lição, voltado os olhos para a bendita esperança, onde nós temos o textuário em Tito capítulo 2, versículo 13, que diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já fiz a observação no vídeo anterior e quero fazer neste vídeo também. Observe que o apóstolo Paulo, para desespero daqueles que não considera Cristo como Deus, o apóstolo Paulo, ele neste texto, ele faz esta afirmação. Ele diz: o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Seguindo a verdade prática, a nossa esperança é algo vivido e real. Não se baseia em utopia nem em imaginação humana, mas em fatos revelados pela palavra de Deus e confirmado pela história. Outra observação, para algumas pessoas que acham que é um devaneio da nossa parte como cristão ficar falando desta nossa esperança, que é o arrebatamento da igreja, mas popularmente conhecido como a volta de Cristo, que é essa a nossa esperança, o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus para buscar os seus escolhidos em todo o mundo, em toda parte da terra onde estiver um cristão fiel e esperançoso nesta promessa e aguardando-a, ele será arrebatado. Vamos prosseguir. Quero ver uma coisa aqui, queridos. Por que
a nossa rádio online. Peço até aos queridos que visite a nossa rádio online, Rádio Falusb online. Você visita, dá um like aqui e nos ajuda a manter esta rádio em funcionamento. Você dá o like nessa parte da rádio. Nossa rádio tem esse objetivo de transmissão das escolas bíblicas dominical, louvores antigos e informações diversas. Eu conto com a participação dos irmãos ouvindo a rádio e fazendo sua participação, dando like. Você encontra a nossa rádio no nosso Facebook, Rádio Falusb, em nosso Facebook. Amém? Seguindo, vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe para que a gente possa também fazer as nossas observações dentro daquilo que a nossa lição de hoje nos propõe. A nossa lição do próximo domingo, melhor dizendo, nos propõe. Estaremos estudando. O texto bíblico em classe está em Atos capítulo 6. Atos capítulo de número 1, versículo de número 6 ao 11. Vamos todos juntos a nossa leitura. Aquele, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ás testemunho, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões de Galileu, por que estáis assim olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Queremos voltar ao nosso título, antes de estarmos tecendo o comentário. O título sugerido para o texto que nós estamos diante, o texto de Atos capítulo 1, o título foi Voltado os olhos para a bendita esperança. Esse fato que está relatado aqui nesse texto, do capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 11 de Atos dos Apóstolos, mostra justamente isso de forma literal. Era agora a despedida que os discípulos certamente, tenho para mim, eles não desejavam essa despedida. Uma despedida agora definitiva, até que viesse o Senhor novamente buscar eles para estar na glória, como está escrito lá em João capítulo 14, que ele diz: eu vou para o Pai e vou preparar-vos lugar. Pois bem, chegou este momento, os discípulos agora estavam
vendo Jesus indo ao céu. E neste último contato físico entre Jesus e os discípulos, então Jesus dá uma palavra aos seus discípulos, mas Jesus dá uma palavra aos seus discípulos devido a uma pergunta feita por eles. E a pergunta foi essa: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? O tempo que os discípulos estavam falando era aquele tempo, aquela hora, aquele episódio. Jesus está ascendendo ao céu, chegando lá, ele vai tomar as providências para que o reino seja devolvido a Israel. Era esta a concepção que me parece que os discípulos tinham. E a resposta de Jesus foi a seguinte: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. A resposta de Jesus é que a preocupação do discípulo naquela hora não deveria ser com a devolução do reino que eles tanto esperavam. Mas por que a preocupação não deveria ser esta? Porque o reino não estava resumido somente aos judeus. E os discípulos não entenderam isso, que o reino que Deus haverá de estabelecer depois de todos os eventos que acontecerá na terra, neste período entre o arrebatamento da igreja, o arrebatamento do seu povo, porque quando nós falamos arrebatamento da igreja, fica parecendo que só será arrebatado a igreja, aquelas que são denominadas igrejas. Será arrebatado todos aqueles que acreditam nesta palavra, seja judeu e seja igreja de Deus. Por isso que eu estou falando aqui, não estou falando aqui somente da igreja. Judeus cristãos desta época, no arrebatamento da igreja, eles também serão arrebatados. Aí ele prossegue no versículo 8 dizendo: por que eles não podem estar preocupados com o estabelecimento do reino a Israel? Versículo 8: mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ás testemunha tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, este reino que eles estavam pensando está resumido a Israel, se estenderia e se estendeu a toda a terra, como a visão que Daniel teve da mão que cortava aquela pedra sem participação humana. Que o reino que era estabelecido se estendia por toda a terra e não teria fim. Mas essa é uma segunda parte destes fatos que haverá de acontecer dentro de uma cronologia estabelecida por Deus e buscada por nós o entendimento delas. Prosseguindo, depois de receber esta instrução de Jesus, eles continuaram com os olhos fitos no céu, como se o tempo tivesse parado para eles ali. Então precisou que 2 varões de branco ou 2 anjos, que a gente sabemos que foram anjos, aparecessem e os advertissem mais uma vez. Versículo 10 então diz assim: e estando com os olhos fitos no céu, enquanto subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco. E lhe disseram: varões de Galileia, por que estáis assim olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste
ir. Então, os anjos, queria dizer para os discípulos que ali estavam, que eles não poderiam ficar agora com esta esperança, olhando para cima e sem nada a fazer. Eles precisariam cumprir a promessa e o mandado de Jesus, dito no versículo de número 8 desta nossa leitura. Vamos prosseguir então. Aí foi a nossa introdução dos versículos de 1 a 11 da nossa leitura bíblica em classe. O nosso comentarista, ele começa fazendo a introdução, e aí ele diz assim: a expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja desde que Jesus retornou ao céu, conforme Atos 1:11, que é isto aqui: eis que lhe disseram, varões Galileu, porque estás assim olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando, e a presente lição pretende esclarecer que quão breve será esse evento, para que cada um mantenha-se vigilante e fiel. Queremos fazer uma observação dentro dessa introdução do nosso comentarista, porque ele diz o seguinte: a expectativa vem aumentando, mas também precisamos entender o seguinte, que Jesus, sabendo que o tempo na cronologia humana não seria da forma que os discípulos pensavam no texto qual nós lemos, que seria breve, logo Jesus voltaria, ele foi, mas não demoraria muito e vir. Jesus, sabendo disso, ele deu a seguinte exortação, dizendo aos seus discípulos: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E eu quero ler o texto, vou procurar aqui no Google, para que a gente dê a referência. É Mateus 24, vamos abrir Mateus 24, 4 ao 12. Mateus 24, 4 ao 12. Jesus diz assim, ó: e Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muito. E ouvirão rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é misto que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino. Haverá fome, peste. Olha aí, a peste, que a gente está vendo nos dias de hoje. Peste aqui pode estar relacionada a um juízo de Deus, ou uma investida do inimigo contra os homens. Terremoto em vários lugares. E aí terremoto também, recentemente nós vimos diversos relatos de terremoto aqui em nosso país, no Brasil, que nós nunca tínhamos ouvido falar de constância de tremores de terra em nosso país. E aí ele diz: tremores, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios das dores, ainda não é o fim.
são princípios das dores. É o que nós estamos percebendo, são princípios das dores. E aí eu quero pular para o versículo que eu citei. E o versículo é o versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Sinal da volta de Cristo é essa lentidão com que muitos cristãos têm agido. Esta falta de envolvimento sentimental com a obra de Deus. Olha o que eu estou falando, envolvimento sentimental, porque o envolvimento sentimental vai além do envolvimento financeiro, aquele envolvimento que envolve valores. Eu só faço se eu tiver algum retorno financeiro. Esse envolvimento nós temos visto muito, mas o envolvimento sentimental, que é aquele envolvimento que, independente do que eu vá ganhar, no que diz respeito a valores material, ainda assim eu me empenho pela obra de Deus. Esse envolvimento, Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade, este envolvimento de amor de muitos esfriaria. Então, conforme o nosso comentarista colocou aqui, que a expectativa vem crescendo, mas a expectativa vem crescendo no meio daqueles que mantêm o seu amor aceso para com a obra de Deus. Amém? Vamos prosseguir. Primeiro tópico é breve, o Senhor virá. E aí, precisamos fazer uma observação no breve de Deus e no nosso breve. Que às vezes Pedro já deu essa exortação de que alguns, na época de Pedro, diziam: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os nossos pais dormiram, até hoje nós estamos esperando. Deixa eu ver se eu encontro esse texto também aqui, que seria melhor para a gente falar de forma mais clara. Vamos ver aqui. Segunda Pedro, vamos lá, Segunda Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 4. Vamos lá, Segunda Pedro. Segunda Pedro. Capítulo 3, verso 4. Que e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Alguns agora achando que aquela promessa era dentro do relógio humano, era X tempo determinado, vendo esse tempo demorar, começaram agora a questionar já os discípulos em relação à promessa. E não é diferente em nossos dias. A promessa ainda vem sendo questionado por muitos que não entendem que para Deus, que a resposta de Pedro prossegue, ele diz aqui, versículo 8, ele diz assim, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, nossa esperança tem que estar ancorada na palavra de Deus,
dentro do tempo de Deus e não dentro do nosso tempo, daquilo que nós achamos que é o tempo que vai acontecer o arrebatamento. Nós não podemos nos deixar vencer por esta ideia de tempo dentro do nosso conceito, senão ficaremos como esses do versículo de número 4. Onde está a promessa da sua vinda? A promessa da vinda do Senhor, a resposta é a promessa da vinda do Senhor permanece dentro do tempo que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder e desculpa, pelo seu próprio poder e piedade. A promessa permanece dentro do tempo estabelecido por Deus para aqueles que aguardam com paciência. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Prosseguindo, a vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhes no Evangelho e nas epístolas. Todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará. Mas essa unanimidade não ocorre no tocante à maneira como isso vai acontecer. É bastante relevante fazer essa observação, e o comentarista buscou fazer. Todos nós cristãos, independente da linha ou batista, ou assembleana, ou luterana, ou os demais, as demais linhas, todos nós acreditamos piamente nesta promessa, na volta de Cristo, na busca, na vinda para buscar os seus. Mas esta unanimidade, ela não é 100% no que diz respeito no tocante à maneira como isto vai acontecer. É unânime que vai acontecer, mas não é unânime na maneira como vai acontecer. E também nós não vamos entrar nesse detalhe neste momento, porque não cabe. O tempo não cabe. Mas vamos prosseguir. Inclui-se nessa expressão, segunda vinda, o arrebatamento da igreja. Que a primeira vinda foi para estabelecer uma igreja, dar salvação aos homens através da sua morte. E agora a segunda vinda é para levar aqueles que deram crédito nestes fatos que foi relatado anteriormente. Quais fatos relatados anteriormente? O nascimento dele, a morte, o nascimento dele, os milagres, os ensinamentos, morte, ressurreição, ascensão ao céu e agora a volta para buscar todos aqueles que acreditaram em tudo isso e permanece fiel nestes termos, nestas promessas. Aí o comentarista prossegue dizendo, o arrebatamento da igreja. Ele então dá duas referências que nós queremos ler essas referências porque elas são interessantes, e mais interessante se torna quando lemos também do versículo 6 ao 9. Vamos fazer essa leitura de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, mas primeiro fazemos a leitura de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Capítulo 4, versículo 15. Vamos lá juntos. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós que ficamos vivos, vou destacar aqui, eu vou repetir,
Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Os que dormem aí são aqueles que neste tempo morreram em Cristo. Esses que dormem são aqueles que neste tempo, que tempo esse tempo de que eu estou falando aqui agora, todos os crentes que estão morrendo nesse tempo, no arrebatamento eles ressuscitarão, será recebido nas nuvens, como foi Cristo, e depois nós que estamos vivos juntamente com eles. Esta é a ordem do arrebatamento. Por que será assim, eu não sei, mas assim será. Vamos prosseguir, vamos para a 2 Tessalonicenses agora. 2 Tessalonicenses, que é a outra referência. A primeira referência foi a respeito do arrebatamento da igreja. A segunda referência é a vinda de Jesus em glória. O arrebatamento da igreja é um evento e a vinda de Jesus em glória é outro evento. Por isso que o irmão destaca a expressão segunda vinda, o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória. A vinda de Jesus em glória está explícita em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Nós faremos a leitura do 6 ao 9. Vamos lá? Dois, 8. Vamos 6 ao 9. Aqui, 6 ao 9. Agora vós sabeis o que eu detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Prosseguindo. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Quero destacar aqui, pelo resplendor da sua vinda. Essa vinda aqui não é a vinda do arrebatamento da igreja ainda não. Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinal e prodígio de mentira. O que é que Paulo diz nesses versículos aqui? Explicando o que é que Paulo diz nesses versículos. Paulo diz neste versículo que a ideia do anticristo, as ideias do anticristo, os planos e projetos do anticristo já está operando no mundo, mas não opera de forma aberta. Por isso ele chama de mistério da injustiça. O que é que significa mistério? Mistério é aquilo que ocorre em oculto, que só sabe aqueles que estão participando ou aqueles que recebem a revelação, no caso aqui, a revelação da palavra de Deus. No caso de Paulo então expressa dizendo, o mistério da injustiça já opera. Em uma outra versão diz, com efeito o mistério da injustiça já opera, aguardando somente que seja afastado aquele que agora o retém. E aquele que agora o retém é
esta prerrogativa é do Espírito Santo através da igreja. O anticristo, por meio desse mistério, não faz tudo o que ele quer fazer neste tempo que a igreja está na terra, porque não lhe é permitido pelo poder do Espírito Santo. Mas depois que ele for tirado, aí ele diz no versículo 8, então será revelado o iníquo, depois que é tirado, a quem o Senhor Jesus desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Quando o Senhor Jesus vier estabelecer de forma visível o seu reino no mundo durante 1000 anos, aí ele vai aniquilar o anticristo, que ainda não é a aniquilação total do mal. A aniquilação total do mal só será depois do milênio, mas isso também é uma aula para outro tempo. Vamos prosseguir. Quando o Senhor Jesus ascendeu ao céu, os varões de branco disseram que ele virá da mesma maneira que subiu. Esse cenário é da sua vinda em glória e não do arrebatamento da igreja, como eu já disse lá, quando estávamos fazendo a explicação do versículo. Ponto 2, uma promessa de Jesus. Ele prometeu voltar para buscar e nos levar para o céu. Esta é a promessa que nós temos que manter viva e acesa. E por isso que no início eu me referi a Mateus, capítulo 24, que Jesus, depois de mostrar os diversos sinais pelos quais antecederia a sua vinda, depois de mostrar diversos sinais, Jesus diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Para que essa promessa agora dada em João, capítulo 14, versículo de 1 ao 3, se mantenha acesa, nós não podemos cair naquele ostracismo de Mateus 24, que é o esfriamento do nosso relacionamento com Deus. Mas vamos fazer a leitura de João 14, versículo 1 ao versículo 3, melhor fixar o nosso entendimento. João 14, de 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Por isso os discípulos ficaram com os olhos fitos ao céu e ficaram e perguntaram se era aquele tempo que Jesus faria esta restauração do reino a Israel. Porque Jesus falou em João 14, de 1 ao 3, que ele estaria preparando lugar e que onde ele estivesse, estariam os discípulos também. Essa promessa é que é questionada em 2 Pedro, como nós já lemos lá em 2 Pedro. Nós queremos voltar aqui. Essa promessa também é questionada. E hoje ainda é questionada.
E é o que faz esse questionamento é pelo esfriamento do sentimento de amor para com Deus, faz com que as pessoas comecem a questionar aquilo que Deus nos prometeu. Mas não devemos fazer isso, queridos, porque nós precisamos nos manter vivos e alegres e esperançoso para com as promessas que Deus nos fez. Vamos prosseguir. Mas parece que antes do Pentecostes os discípulos ainda não tinha uma compreensão exata desta vinda, pelo que se pode observar na pergunta dos discípulos ao Senhor: restaurarás tu o templo, o reino a Israel? Versículo 6. Mas Jesus os corrigiu por duas razões principais. O dia e a hora dessa bendita esperança é exclusividade do Pai e está fora do radar humano. Estar fora do radar humano era justamente para manter a nossa esperança acesa. Aí Paulo pergunta aos romanos, deixa eu pesquisar aqui, Romanos capítulo 8, deixa eu abrir a Bíblia aqui novamente, abrir um novo único. Romanos capítulo 8, versículo 25, vamos ver se é esse aqui mesmo. Romanos capítulo 8, 25, diz assim: mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Por isso é que o Senhor Jesus nos mandou ter paciência, perseverança. Aí o comentarista ele diz: mas Jesus corrige por duas vezes por duas razões principais. O dia dessa bendita esperança é a exclusividade do Pai e está fora do radar humano. Por que está fora do radar humano? Para manter isso que está escrito aqui em Romanos capítulo 8, versículo de número 25. Nós precisamos saber esperar aquilo que nós não vemos, porque o que esperamos sem ver, esperamos com paciência. Amém? Ele dá, o escritor dá duas referências, da referência de Mateus 24, 36, para mostrar que só está ao alcance do Pai. Quando Jesus estava aqui, só estava ao alcance do Pai este conhecimento, o conhecimento do retorno de Cristo só estava ao alcance do Pai. Então, os discípulos fazem uma pergunta à humanidade de Jesus e Jesus responde desta forma, que está em Mateus, capítulo de número 24. Mateus, capítulo de número 24. Vamos lá? Mateus
Mateus capítulo 24 e versículo de número 36. 36. Diz assim, ó: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Ele faz essa referência, Jesus, como quando estava na sua forma humana, como homem. Mas ele faz ainda outra referência em Marcos 13:32. Ele ainda faz uma outra referência em Marcos 13:32. Vamos lá. Marcos 13:32. Marcos 13:32. É bom sempre fazer a leitura das referências. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Marcos já coloca aqui o Filho, Jesus, como homem, não sabia deste segredo que naquele momento só pertencia ao Pai. E Jesus, para mostrar que era filho e para mostrar que tinha distinção entre o Pai e o Filho, foi justamente por isso aí. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos prosseguir, mas a nossa esperança tem que estar mantida em Cristo, que Ele virá buscar a sua igreja. Seguindo, ponto 3 da nossa lição: o dia se aproxima. Sabemos que a vinda de Jesus está próxima pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Pregamos por toda parte que Jesus breve vem. E essa mensagem está em nossos hinos congregacionais e nos diversos cânticos inspirados nas Escrituras. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas o Senhor Jesus deixou sinais claros e evidentes que nos mostra que esse dia está próximo. Os principais são a efusão do Espírito, uma promessa para os últimos dias. Vamos lá. Mas só que eu quero acrescentar aquilo que eu já disse e vou aproveitar esse tópico para novamente refrisar. Mas vamos fazer a leitura desta referência como a efusão do Espírito, que foi um dos sinais, a efusão do Espírito é em Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 32. Joel, livro de Joel, e 28 ao 32. Joel 2, 28 ao 32. Vamos lá. Joel 28 ao 32, 24, 27, 28. Aqui, destacar 31, 32. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonho, e os vossos jovens terão visões. Também sobre os vossos servos e sobre as vossas servas, aquele dia eu derramarei do meu espírito, e mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, sim,
assim como disse o Senhor, entre os sobreviventes, aquele que o Senhor o chamar. Por isso que eu falei que no arrebatamento da igreja não será somente a igreja arrebatada. O povo judeu israelita, que não tem igreja, mas tem sinagogas, mas crê na promessa da vinda de Jesus como Messias para buscar a igreja, eles também estarão inclusos neste arrebatamento. Mas o tópico agora é falando dos sinais destes eventos. Aí ele fala no capítulo 2 de Atos também. Vamos lá para Atos 2:16 ao 21. Atos 2:16 ao 21. Atos 2:16 ao 21. Esses são os sinais que a Bíblia nos mostra como fatos que antecederia ao arrebatamento da igreja. Atos 2:16 ao 21. Já passou aqui o 16. Destaco para que os irmãos acompanhem a leitura ao 21. Mas isto que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Aí os discípulos, já depois que Jesus ascendeu ao céu, lembrou da promessa que Joel tinha profetizado e que viu literalmente acontecer no dia do Pentecoste, quando eles estavam todos reunidos, esperando aquela promessa que Jesus disse: mas ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Este foi um dos sinais, mas esse sinal foi logo lá no princípio, e dentro da cronologia humana já se passou quase que 2000 anos depois deste evento. E aí, agora eu quero apontar para aquele sinal de Mateus 24. Esses sinais de Mateus 24 são os sinais que estão acontecendo em nossos dias. Aí a gente lê no versículo de número 39 não, deixa eu ver aqui, vou achar aqui. Aqui, ó, versículo 12 de Mateus 24. Eu ouço muito pouco a falar deste sinal que é bastante evidente e que Jesus o frisou. Olha o que ele diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E aí ele endossa dizendo: mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. A esperança tem que se manter viva e ativa, acompanhado do sentimento que nós temos pelas promessas e por Jesus. Por isso, isto aqui é um sinal evidente de que Jesus está voltando. Vemos tantas pessoas que dizem que é crente, mas a vida é aquela vida rasa, por cima da água, não mergulha nas profundezas do Espírito através do conhecimento da palavra de Deus. Então fica sendo levado por todo o vento de doutrina e não tem uma raiz fixa na palavra de Deus e não consegue manter esse sentimento de amor pela palavra. Então isso também é um sinal evidente
de que Jesus está voltando. Vamos prosseguir. E outro sinal já dentro do nosso tempo, como esse que nós falamos de Mateus 24, é o de Lucas 21, 39, 21, 39, 21, 29 ao 31. Vamos ler também Lucas 21, Lucas 21, 39, Lucas 21, 30, Lucas 21, 29, Lucas 21, 29, Lucas 21, 29, 21, 29, vamos lá aqui. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Ele pede que leia até o versículo 31. Olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer todas essas coisas, sabeis que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Deixa eu ver uma coisa aqui. 31. Não vão de passar. E aí, o escritor comentarista, ele coloca que desde 1948 ostenta sua bandeira trêmula na sede das Nações Unidas, que foi o dia do reconhecimento do nascimento da nação de Israel. E aí queremos fazer a referência da profecia de Isaías, quando Isaías profetizou dizendo: pode nascer em um dia uma nação, que é Isaías 66, 8. Vamos ver? Isaías 66, 8. Essa é a profecia que se deu. Isaías 66, 8. No último capítulo do profeta Isaías, ele então profetiza o nascimento da nação de Israel, dizendo assim: quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisa semelhante, pode-se ir e fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião está perto e já deu à luz ao seu filho. Isso aconteceu quando Israel, em 1948, tornou a ser considerado como uma nação por voto de um brasileiro. Por isso a nação brasileira tem parte e sorte nesta profecia. A nação brasileira tem parte e sorte nesta profecia, porque foi um representante do Brasil que deu o voto de confirmação do nascimento da nação de Israel. Em 1948, cumpre-se a profecia
do profeta messiânico Isaías. E a nossa esperança se mantém acesa e viva. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Tópico 2, a necessidade da vigilância. Agora vem essa parte, a necessidade da vigilância. Nós precisamos estar vigilante para não deixar a nossa esperança esfriar. Exortação à vigilância. O Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade de vigilância, dizendo: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus 24, 44. Vamos ler. Mateus 24, 44. Já está aqui. 24, 44. 41, 42, 44. Mas considerais isso. Vamos ler o 43 e 44 para melhor compreensão. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. É forte isso, muito forte. Precisamos redobrar a nossa vigilância. E por que a vigilância tem que ser redobrada? Porque os alarmes falsos acontecem. Os alarmes falsos acontecem. E esses alarmes falsos arrastam muitos incautos. E para não sermos arrastados pelos alarmes falsos, precisamos estar vigilantes. E aí o comentarista dá uma referência, Atos 1,7, vamos lá em Atos 1,7. Atos 1,7. Ele diz: não vos pertence saber o tempo e as estações que o Pai estabeleceu por próprio poder. Não fique preocupado com o tempo. Se mantenha vigilante, porque pode ser a qualquer momento. Podia ser logo após aquela ascensão. Então os discípulos naquele dia já teriam que estar vigilantes, já se mantendo vigilantes. E hoje, muito mais nós temos que nos manter vigilantes. E também ele manda outra referência de Mateus 24, 36 e Marcos 13, 32. Mateus 24, 36. Nós já estamos em 24. Voltamos para o 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem o anjo do céu, mas unicamente o Pai. Por isso, precisamos nos manter vigilantes, porque não pode, não tem como calcular o dia nem a hora, não tem como calcular. Já que não tem como calcular, a única saída é a vigilância. Vamos prosseguir para o nosso tópico 3, vivendo com fidelidade. Essa vivência com fidelidade volta àquele versículo de Mateus 24. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por estar com o amor frio, a fidelidade se torna dúbia. A fidelidade se torna parcial. Por isso,
O amor tem que estar ativo, aceso, fervoroso, para que a fidelidade se mantenha íntegra. E aí o comentarista vai definir fidelidade. Fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica de quem é fiel. Lealdade. E lealdade só tem para aqueles que mantêm o seu amor fervoroso para com Deus. Fidelidade, verdade, lealdade pertence ao mesmo campo semântico na Bíblia. Seja, o Senhor entre nós testemunha da verdade e da fidelidade. Jeremias 42:5. Mostrando toda boa lealdade, Tito 2:10. Fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito, consistências nos compromissos assumidos. Amém? E aí, chegamos já quase ao final do nosso fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. E a fidelidade a Deus é demonstrada pela obediência à sua palavra. Melhor dizendo, a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus é explicitada em toda a sua palavra, e por meio do conhecimento dessa fidelidade de Deus é que nós mantemos a nossa fidelidade a Ele. Vamos ler uma dessas referências aqui. Vamos ver 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, que é uma referência da fidelidade de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Isso aqui precisa ser explicado, porque algumas pessoas se enganam quando lê esse versículo, pensando que a Bíblia está nos ensinando a ser infiel. A Bíblia está nos exortando o seguinte: que se nós formos infiéis para com Deus, Deus permanece fiel para fazer cumprir aquela sua palavra sobre os infiéis. Então, por exemplo, crente fulano pecou, era crente, pecou, morreu no pecado. O que é que acontece? Deus permanece fiel para o condenar. Por isso que Paulo está dizendo a Timóteo: se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Por isso que nós precisamos nos manter fiéis, porque Ele vai se manter e se mantém fiel para cumprir todas as suas promessas. Para os que se mantêm fiéis a Ele, Ele permanece mantendo sua promessa, suas boas promessas sobre nós. Para os que se tornam infiéis, Ele permanece fiel, mantendo a sua promessa de juízo e punição para os infiéis. Por isso que Paulo diz a Timóteo, capítulo 2, versículo 13, se formos infiéis, Ele vai permanecer fiel para nos dar o merecido castigo. Vamos prosseguir. Isso é demonstração da fidelidade de Deus. A fidelidade como virtude cristã. Agora é a nossa fidelidade. Nós precisamos nos manter fiéis nas promessas que Ele nos fez
E a fidelidade é uma das virtudes cristãs provenientes do Espírito na vida do crente. Vamos ler? Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Como eu disse, é sempre bom fazer a leitura das referências. Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Esses são os frutos que os fiéis colhem na sua árvore quando se mantém em comunhão com Cristo. Nossa fidelidade é de suma importância para manter a nossa esperança na bendita promessa que o nosso Senhor Jesus nos fez. Queremos concluir agora a nossa lição. Viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. 2 Timóteo, quero ler. Para concluir, vou ler essa referência que o comentarista dá. Vamos repetir. Viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. 2 Timóteo capítulo 4 e versículo de número 7 e 8. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 e 8. 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos aqueles que amaram a sua vinda. Esta promessa é que se cumpre naquilo que Paulo disse a Timóteo na referência anterior. Se nós formos infiéis, ele permanece fiel. Esta coroa de justiça aqui, para aqueles que se tornam infiéis, Deus permanece fiel em não dar para eles a coroa da justiça. Por quê? Porque eles se tornaram infiéis. Mas para os que permanecem fiel, Deus permanece fiel na promessa que ele fez de dar esta coroa de justiça. Aqueles que não amam a vinda do Senhor Jesus não se mantêm fiel, e por não se manter fiel, não serão arrebatados. Deus se mantém fiel em vir buscar a sua igreja, em arrebatá-las, mas também se mantém fiel a não levar aqueles que não se manteve fiel. Concluindo, a fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdarmos o reino do céu. O Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre sua vinda e ascendeu ao céu, e 2 anjos reafirmaram essa promessa. Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Versículo 11. A volta de Jesus para nós, para nos levar ao céu, é a esperança da igreja, e que tem que estar viva e operante ainda nesses dias. Amém, queridos? Queremos agradecer a todos os queridos irmãos que assistiram o nosso vídeo. Pedimos que você dê o like, deixe o seu comentário e se inscreva em nosso canal no YouTube. O nosso canal é Isfama Jesus Evangelizando na Net. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo, Deus todo